as nossas aulas virtuais, né? E sempre aqui, direto do Química G, que é o canal do professor Germano lá do YouTube, para os meus amados, queridos e idolatrados alunos do terceiro ano do ensino médio. Beleza? Então vamos seguir em frente. Bom, pessoal, nós estamos aí nas 3 últimas aulas do capa 4, né, do último da apostila, né, a segunda apostila do segundo bimestre, tá? Então, seriam as aulas 32, 33 e 34. E então nós vamos fazer o seguinte. Bom, antes de explicar, né, só para a gente não perder o fio da meada, aqui está o gabarito, né, da aula anterior, que foi a aula 30 e 31, né? E então está aqui da atividade mínima, né? E da aula 30, da aula 31. Então é só vocês conferirem, né? Ver, avaliar, né? Fazer uma avaliação, fazer uma reflexão, né? Ver a performance de vocês e dependendo dessa performance, né? Então você refaça os exercícios, né? Procure pontuar as dúvidas, se for o caso, né? De tê-las, e entrar em contato comigo, né? E tirar a dúvida via WhatsApp, plural. No plural, nós vamos agora ter uma nova alternativa, que vai ser as aulas ao vivo, né? Então agora a gente vai ter aula ao vivo. Então, nós vamos ter essa oportunidade. Não é live, né? As lives, elas funcionaram bem, mas talvez seja realmente muito mais produtivo começarmos a pensar em fazer o caminho de volta, né? No primeiro instante aí a gente fez essa experiência, né, de discussão na live, e agora a gente vai avançar, né? Vamos voltar para a sala de aula, né? Que para quem sabe lá no finalzinho de julho, no comecinho de agosto, a gente volte para a sala de aula, nem que seja de meio a meio, né? Uma aula presencial e outra aula virtual, né? Que provavelmente deve ser isso, tá? Deve ser alguma coisa mais ou menos nesse modelo. Vamos aguardar, né? Vamos com muita paciência, com muita tranquilidade, vamos aguardar para ver como é que as coisas vão funcionar, né? Tá bom? Beleza? Então, hoje, pessoal, eu vou fazer uma coisa, eu vou fazer o seguinte, eu vou combinar com vocês o seguinte: nós temos que falar de soluções de uma forma geral, né? E aí esse assunto ele vai estar centrado nas aulas 32, 33 e 34. Na aula 33 é aquela parte que fala de ppm ou ppb, né? Que é a parte de partes por milhão ou partes por bilhão, né? Como eu sempre percebo, né, que esse assunto de partes por milhão e partes por bilhão, o pessoal tem um pouco mais de dificuldade para entender, então eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar a aula 32 e a aula 34, que é a última, e vou colocar nesse vídeo, nessa videoaula, todas as duas, tá bom? Por quê? Porque aqui a gente vai falar, quando a gente fala de solução, a gente está falando de concentração, né, da relação entre
o soluto e o solvente, né? Essa inter-relação dentro de uma mistura homogênea. Homogênea, lembra? Mistura homogênea, aquela que a gente não vê, né? Então, se eu não vejo, eu preciso ter conhecimento, né? E ter certeza do que se integra naquela mistura que eu não vejo, que eu não estou vendo, né? Por exemplo, quando eu tomo um copo de Coca-Cola, eu não sei exatamente tudo que está dentro daquela solução. Na verdade, é um líquido escuro, né, preto, muito bom, por sinal, né, entre aspas. E ó, que eu não estou levando nenhum jabá da Coca, tá? Ok? Mas eu não consigo distinguir, né? A única coisa que eu sei que não é uma solução transparente, como a água, né? Eu sei que tem bastante água, mas todos os integrantes da Coca levam aquela solução a ficar escura. Mas eu não consigo distinguir, aquilo é uma mistura homogênea, né? Agora, eu preciso ter uma ideia das quantidades de todos os integrantes daquela mistura, né? Então é isso que a gente vai estudar. E aí a gente pode quantificar em gramas por litro, né? Em química a gente quantifica, né, os integrantes das reações, dos processos, dos equilíbrios, etc., etc., sempre em gramas por litro, né? Ou gramas, ou em mol por litro, beleza? Que são exatamente as duas referências da aula 32 e 34, tá? E aí a aula 33, né, provavelmente eu vou discutir ela com vocês na aula ao vivo, que nós ainda vamos ter para concluir, então, o K4. Beleza? Tá bom? Combinado? Então tá bom. Então vamos seguir em frente. Aula 32, né? Então, como eu falei para você, né? O que é solução? Solução é qualquer mistura homogênea, né? E o soluto é aquele que se dissolve no solvente, né? Normalmente o solvente é líquido e o soluto ele é sólido. Mas pode ser líquido também? Pode, né? Mas eu tenho aquele que se dissolve. Então, praticamente, tudo é solução, tá, pessoal? Porque é difícil a gente encontrar, né, por exemplo, quando eu estou morrendo de sede lá no meio do mato, né, eu encontro um córrego que aparentemente tem uma água ótima, né, uma água bonita, geladinha e tal. Eu posso pressupor que aquela água é uma água pura? Não, né? Não tenho como fazer isso, né? Na verdade, ela vai estar misturada a uma série de elementos, né, que vão estar naquela água. Pode ser até que esses elementos não comprometam a potabilidade da água. Então, eu posso beber a água daquele riacho, né? Mas ela não seria água pura. Na verdade, seria uma solução, uma mistura, né? Então, aqui, ó, por exemplo, se eu pegar qualquer... Né, aqui ele pegou uma água mineral, né? Ó, nesse rótulo de água mineral estão indicadas várias espécies dissolvidas nessa água. Então, você vê, ó, vejam só, aqui, ó, temperatura, o pH 25 graus, 8,25. Veja só, hein? É uma água mineral. Então, 8,25 de pH significa que essa água ela é alcalina, né? Ela está acima de 7 e até numa quantidade razoável, né? 1,25 acima de 7. Então, ela tem uma tendência básica
Qual é a condutibilidade elétrica? 361. A temperatura da fonte, normal, 21,25. Resíduo de evaporação a 180 graus, 209,28 miligramas para cada litro. Depois que eu separo toda a água, ainda sobra essa quantidade de 209,20 miligramas por cada litro. Sobra o quê? Todos esses componentes aqui, ó. Bicarbonato, carbonato, sulfato, cloretos, fluoretos, cálcio, estrôncio, lítio, potássio, silício, sódio. E cada um na sua proporção, né? Na sua quantidade. Você vê. Então, é uma água que aparentemente parece ser pura, é uma água com um monte de coisas, né? É uma mistura bastante significativa, com muitos componentes, né? E aí vocês podem observar que todos esses componentes aqui, de uma certa forma, são todos muito benéficos, né? Para a nossa estrutura orgânica. Ok? Com exceção de um ou outro aqui, o estrôncio, né? É o lítio, é o metal alcalino. Então você vê que tem a presença de metais aqui que caracterizam a alcalinidade, né? Que vão dar essa condição de alcalinidade. Então, isso aqui é o quê? É uma solução, né? É uma solução. E aqui ele está colocando aqui, ó, que é uma água mineral fluoretrada e litinada. Ou seja, ela tem flúor e tem lítio, né? É o que realmente caracteriza a condição. Não o flúor, mas o lítio é alcalino, né? Extremamente alcalino. Beleza? Ok? Entendido? Então, o que vem a ser a concentração de cada um deles? É essa quantidade por litro. E isso aqui ele pode ser expresso de duas maneiras: em gramas para cada litro ou em mol para cada litro. Beleza? Então, eu sempre, né, vocês lembram, sempre eu estou dizendo o seguinte, que a expressão de concentração, né, ela vai ser sempre dada, né, em 1 litro, né? Você vai expressar ela sempre em 1 litro, né? Vamos aqui, ó, a concentração, né? Então vai ser a quantidade de massa do soluto pelo volume da solução. Agora, quanto que é esse volume? Esse volume é 1 litro, tá? É 1 litro. Ok? Beleza? Então, na aula, né, nessa aula, na aula 32, né, houve uma falha minha aqui, eu vou voltar, né, na abertura, eu pus para passar aqui rapidinho e acabou passando mesmo, que é o título, né? Então vejo pela apostila aqui, ó. Vocês podem ver, lembro, né, que a gente está lembrando, que então a concentração comum, que é em gramas por litro, ela vai ser dada exatamente dessa forma, né? Eu tenho tantas gramas em 1 litro. Ah, mas se eu não tiver, professor, 1 litro na solução. Se você tiver 0,5 litros, tiver 50 ml, tiver 200 ml, né, tiver 6 litros, tal, você vai calcular em 1 litro, tá? Quando eu for dizer qual é a concentração daquela solução, eu vou sempre dar por 1 litro, independente da quantidade que tenha
na minha solução real. Beleza? Tá bom? Então, vamos lá. No caso do título, eu posso também representar o título. O que vem a ser o título? Vai ser a relação da massa de cada componente pela massa total do soluto. Então, e como que eu vou me expressar no título? Em porcentagem. Né? Eu estou voltando aqui, ó, em porcentagem. Se vocês olharem aqui na apostila, vocês vão ver que a porcentagem é que vai dar essa titulação, né? Então, naquela solução de Coca-Cola, eu tenho 0,002% de potássio, né, em 1 litro de Coca, né? Ok? Coca-Cola, tá? Beleza? Ok? Então, eu vou ter esse é a minha titularidade do potássio, né, em relação à quantidade de soluto em 1 litro de Coca. Beleza? Ok? Tranquilo, né? Então, a concentração comum em gramas por litro, o título eu vou fazer todos os cálculos em função da porcentagem, né? Da porcentagem do soluto, né? Dentro do contexto da solução, beleza? E a densidade? A densidade é a mesma coisa, né? Como eu tenho vários produtos, né, dentro da minha solução, então eu vou calcular essa densidade, né? Como que a gente calcula? É a massa sobre o volume, né? Então, qual é a densidade, por exemplo, de potássio num litro de Coca-Cola, né? Ou em 1 ml de Coca-Cola? É fazer as contas, né? Em relação à massa, então é a massa daquilo que eu quero saber em função da massa total, né? Beleza? Então não tem muito segredo, né? Por exemplo, a densidade do álcool hidratado vendido nos postos de combustível é de aproximadamente 810 gramas por litro. Isso significa que em 1 litro de álcool hidratado, a massa da mistura de álcool e água é 810 gramas. Ok? Beleza? Então tá bom. Vamos então para os exercícios, né? Vamos lá. Para os exercícios. Então eu tenho uma referência aqui, né? É o mesmo. E tem aqui, ó, porcentagem, né? Então aqui, ó, porção de 200 ml. Observe a tabela nutricional da bebida e os dados fornecidos. Responda. Aqui ele não fala exatamente, né, qual que é a bebida, né? Deixa eu ver. Não fala, né? Só fala que é uma bebida. Então tá aqui, ó. Nessa substância eu tenho uma porção de 200 ml, né? Então para cada 200 ml, 6% equivalem aos valores energéticos, tá? Então, 7% é carboidrato, 5% é proteína, 6% é gorduras totais, 10% é gorduras saturadas, né? Gorduras trans não contém,
né? Fibra alimentar também não contém nenhuma, tem bastante sódio, né? Vejam só, 4%, né? Tem cálcio, muito cálcio, olha, 24%, bastante ferro, tem bastante vitamina A, 31, vitamina C, D, né? Então, isso aí está parecendo alguma coisa próxima do leite, né? Que é que, ó, para você ver, gorduras saturadas aqui, 10%, né? Na verdade, é uma bebida bastante nutritiva, né? Ok? Então, dados aqui, ó, 1 micrograma, né? A densidade da bebida é 1 grama por ml, parece água, né? Quase água, ok? Então, essas são as nossas referências para o nosso exercício. Então, vou diminuir aqui, tá? E a gente acompanha, vocês acompanham pela apostila. Então, vamos lá. Qual das substâncias apresenta a maior massa dissolvida, né? Então, vamos voltar lá. A maior massa dissolvida, né? Então, aqui, ó, essas gorduras aqui, ó, de 10%, né, não significa necessariamente a quantidade em gramas, aqui é miligramas, né? Então, se eu olhar aqui, ó, gramas, né, que é microgramas, né? Então, eu vou ver que é uma grande quantidade de carboidratos, né? Você vê que todas as outras são muito poucos, né? Compensação tem bastante carboidrato, né? Então, a substância, né, que apresenta a maior massa dissolvida é carboidrato, né? Beleza? Qual a massa de vitamina C em microgramas, né? Em microgramas e gramas dissolvidas em 1 litro da bebida. Então, eu tenho aqui a quantidade em 200, né? 0,2 litros, e em 1 litro eu vou ter X. Né? Então, fazendo aqui minha continha, né? Ó, eu tenho 14 miligramas em 200 ml. Né? Então, em 1000 ml, eu vou ter X, né? Então, eu vou ter 70 microgramas. Né? Então, 1 grama é 1000 mg, né? Microgramas. Então, 70 microgramas em gramas vai ser 0,07 gramas. Beleza? Tranquilo, né? A continha bem simples, equivalente e proporcional. Calcule a concentração do ferro em miligramas por ml, né? Então, aqui eu tenho em 200 ml, então também é uma regrinha de X, né? Então aqui eu pego, no caso aqui eu estou pegando a fórmula da concentração, né? Então, se eu dividir aqui, ó, pegar 4,2 mg, né, e dividir por 200 ml, né, que aqui aí eu vou ter a concentração em miligramas por ml, né? Então, eu tenho a quantidade em gramas por cada ml, ok? Então, dá 0,021 miligramas por ml, ok? Então, vamos lá, calcule a concentração de carboidratos. Então, eu tenho 20 gramas em 200 ml. Mesma coisa, né? Então, ele pega aqui a massa dividida pelo volume. Então, vai dar 100 gramas por litro, né? Essa é a concentração. E qual é a massa de 1 litro? É a massa de 1 litro da bebida.
né? Aí a bebida total, né? Então, como a densidade é 1 grama por ml, então a massa de 1 litro vai ser 1.000 gramas. 1 quilograma, né? De massa. Beleza? Tranquilo? Então tá bom. Conta simples, né? Simples de interpretação. Isso aqui é muito tranquilo, né? Para quando cai no vestibular, né? Lembrar que a concentração pode ser tanto em gramas por litro quanto em mol por litro e mandar bala, né? Então vamos lá, 420 ml de uma solução aquosa foram preparadas pela adição de certa massa de NaOH a 400 gramas de água. Determine a massa de soluto presente nessa solução, né? Então, ele quer saber a massa de soluto presente nessa solução, né? Então, vamos lá, vamos ver. Eu tenho aqui, ó, 1 ml da solução equivale a 1,2 gramas de solução, né? Então, 420x, então vai ser 504 gramas no total da solução. Então, a massa da solução, que é a massa do soluto, mais a massa do solvente, é 504, que vai ser igual à massa do soluto mais 400 gramas, né? Então, usando a fórmula aqui, a densidade, que vai ser, eu tenho a densidade total, 1,2, né? E aí é só chegar no M1, fazendo aqui o meu sisteminha normal, né? Então vai dar 104 gramas. Então, pomadas à base de lidocaína são utilizadas como anestésico local. Calcule a massa em gramas do solvente contido em uma bisnaga de lidocaína 2% e massa total de 250 gramas. Tá? Então, ele quer saber qual a quantidade do solvente contido em uma bisnaga de lidocaína a 2% e a massa total 250 gramas. Então, quando eu leio isso aqui, ó, né, quando eu estou lendo isso aqui, eu sei que o seguinte, eu tenho 250 gramas nesse recipiente, né, essa bisnaga, né, essa bisnaguinha aqui, e 2% é lidocaína, né? Então, qual é a massa do solvente? A massa do solvente vai ser 80%, né? Então, ó, se eu tenho 2 gramas para cada 100 gramas, ou seja, 2%, em 250 gramas eu vou ter 5 gramas de lidocaína, né? Vamos calcular aqui, tá? Aqui é 2%, ou seja, de cada 100 eu tenho duas partes, né, de lidocaína. Se eu tenho 250 partes, então eu vou ter agora 5 partes, né? Então, tirando o título aqui, ó, partindo pelo título, né, eu vou chegar, então a massa vai ser 245 gramas, né? Beleza? Ok? Na verdade eu falei, né, em 80%, mas não é 80%, né? Na verdade, você tem que ver aqui, ó, o valor equivalente, né? Ó, se fosse 250 gramas, fosse 100, né? Então a gente teria esse valor aqui de 245, ok? Então, você pode calcular de outra maneira também, beleza?
Então, qual é o valor aqui, ó? Se eu tenho 0,02, né? Então vai ser 245 gramas de solvente, né? Então eu tenho 5 gramas, né, de lidocaína e 245 gramas de solvente, né? Não, nem havia tanta necessidade de fazer essas calculeiras. Então, professor, depende. Se você tiver na primeira fase, você pode fazer de cabeça como eu fiz, né? Se é 5% e o 100% é 250, então o solvente, né, só pode ser 245, né, para somar os dois, certo? Aí você vai lá no xão 245. Agora, se for na segunda fase e ele pedir para você demonstrar como você chegou nesses 245, então você vai ter que fazer pelo menos uma sequência lógica de cálculos para demonstrar como chegou nos 245. Entendeu? Normalmente são esses tipos de exercícios de uma forma às vezes rebuscada, com enunciados muito grandes, tal, que cai numa segunda fase, né? E às vezes uma continha simples como essa, né? Um esquema simples como esse, você chega na mesma resposta, né? Entendeu? Você poderia também demonstrar através de um cálculo por porcentagem, sabendo que isso aqui é título, né? Beleza? Então tá bom. Vamos seguir em frente. Então vamos para a aula 34 agora, que agora é mol por litro. Nós vimos grama por litro, né? Vimos o título, né, que é a porcentagem, e a densidade para nos ajudar, né, para ajudar a formalizar o cálculo. Agora a gente vai ver em mol por litro. Em mol por litro, pessoal, eu tenho aqui o número de mols dividido, aqui é molaridade, né? A molaridade, que é exatamente a concentração em mol por litro, né? É a relação entre a quantidade em mol do soluto e o volume da solução. É a mesma coisa, né? Lá no capítulo anterior a gente viu que a relação do soluto com o solvente era dada em gramas por litro, né? É uma maneira também de você expressar a concentração. Agora, ela pode ser também expressa em mol? Pode, né? É só você calcular aqui, ó, o N, né? O que é o N? O N é a massa, problema, né, que você tem, dividido por um mol daquela substância, né, que é o M, que é a massa molar. Então eu teria, né, como uma fórmula maior, né, que compõe as duas. Então eu tenho aqui a molaridade, né, molaridade, que é a concentração em mol por litro, né? Ela é dada por esse M, tá, pessoal? Mas pode ser C aqui? Pode também, né? É concentração também do mesmo jeito, né? Só que aqui ele está formalizando que aqui é a concentração em mol por litro. Então vai ser o número de mols dividido pelo volume, né? Sabendo que o número de mols é a massa, problema, né? A massa que eu quero calcular, dividido por um mol, né? Por um mol daquelas substâncias vezes o volume. Aí eu posso colocar tudo numa fórmula só, ok? Beleza?
Então aqui tem um exemplo, né? Ele dá um exemplo, em cada 100 ml, né, de suco gástrico produzido pelo estômago durante o processo de digestão, existe 0,0010 mol de HCl. E a concentração dessa solução em mol por litro pode ser determinada da seguinte maneira. Então, é só você colocar, né? Aqui, ó, então eu tenho para cada 100 ml, eu tenho essa quantidade aqui, né? De HCl. Né? Então, o X vai ser 0,10. Se eu usar a fórmula, vai dar o mesmo resultado. Posso calcular, então, em regra de 3 ou usar a fórmula. Tá? Eu tinha a quantidade, né? Eu tenho a quantidade, eu tenho tanto de HCl, né, por tanto em litros. Então é só fazer essa relação que você vai ter no final a concentração daquilo que eu pretendo calcular, né? Beleza? Então vamos pôr exercício aqui. Exercício é sempre bom para a gente entender, né? Então, soluções aquosas de permanganato de potássio, o KMNO4, foram usadas durante muito tempo como germicida, né, no tratamento de feridas cutâneas infeccionadas. Eu já, né, não sei se vocês já viram, isso acontece muito, né, em pessoas, né, que moram em sítios, que moram na área rural, né? Então eles têm permanganato, e aí às vezes faz o machucado, uma ferida, né? E às vezes é muito longe para ir para um hospital, tal, e aí eles utilizam o permanganato, né, como um agente, né, antibactericida, né, que é bactericida, né, para feridas, né, que estão infeccionadas. Aí a pessoa fica meio roxa, né? A ferida fica roxa. Por quê? Porque o permanganato é roxo, né? Então essas soluções eram comercializadas em frascos contendo 0,316 gramas, né, do sal dissolvidos em 500 ml de solução. A respeito dessas soluções aquosas, responda-os isso. Qual é a sua concentração em miligramas por ml? Né? Então, vamos lá. Então, eu tenho 0,316 gramas. Então, isso significa 316 miligramas. Né? Então, eu tenho 316 gramas em 500 ml. 500 ml é meio litro, né? Em 1 litro, ou em 1 ml, vamos colocar assim, né? É que ele quer em 1 ml. Mas se fosse num litro, né? Que seria a concentração, então seria o dobro, tá? Ok? Então, nesse caso aqui, eu vou ter 0,632 miligramas para cada ml. Ok? Beleza? Tranquilo, né? Então, vamos lá. Opa! Aqui a segunda, né? Qual a sua concentração em mol por litro dado a massa molar? Então, em 1 mol de KMNO4, eu tenho 158 gramas por mol, né? Então, vamos lá. Ah, não. Qual a concentração em gramas por ml? Ah, tá. Agora que nós estamos no B, né? Ele quer a concentração agora em gramas
por litro, que é a concentração normal, tá, pessoal? Em gramas por litro. Ignora isso aqui, tá? É essa aqui, ó. Você lembra? Então é 0,632 gramas por litro. Se eu tenho 0,316 gramas em meio litro, em 1 litro eu vou ter o dobro, né? Então está correto esse cálculo. Se eu fizer aqui a continha aqui do X, eu vou chegar exatamente nesse valor. Beleza? Então tá bom. Então vamos lá, agora a concentração em mol, né? Ele tem esse valor aqui em gramas por litro, agora vamos fazer em mol. Então, 1 mol é 158 gramas, 0,316 gramas é x mol. Então, fazendo esse cálculo aqui, eu vou ter 0,002 mol, né, de número de mols nessa concentração. Então, se eu tenho 0,02 mol em meio litro, em 1 litro eu vou ter o dobro. Então, é 0,04 mol por litro. Beleza? Tranquilo? Então, tá bom. Vamos lá. Vamos para o próximo exercício. Então, para evitar a proliferação do mosquito causador da dengue, recomenda-se colocar nos pratos das plantas uma pequena quantidade de água sanitária, né? De uso doméstico, a cândida, né? O hipoclorito de sódio, né? Esse produto consiste em uma solução aquosa diluída de hipoclorito de sódio, cuja concentração adequada para essa finalidade é igual a 0,1 mol por litro. Para o preparo de 500 ml, né, da solução a ser colocada nos pratos, a massa de hipoclorito de sódio necessária é, em gramas, aproximadamente igual a quanto? Né? Então, vamos lá. Só fazer a minha continha aqui, né? Vamos pegar 0,1 mol, né, para cada litro, né, para meio litro, X. Então, vou ter a metade, 0,05 mol, né? Então, para cada mol, eu tenho 74,5, né? Está aqui, ó, né? Gramas por mol. Então, eu tenho 74,5 gramas. Meio mol é metade, né? Metade não, né? Eu estou sempre confundindo, hein, pessoal? Me corrijam, hein? Prestem atenção. Na verdade, eu tenho 0,05 mol, né? Então, vai ser 3,725 gramas. Beleza? Tranquilo, né? Esses cálculos, pessoal, são cálculos realmente que dão cara para a química, né? Tornam ela mais prática, mais possível, né? Mais fácil de enxergar, né? Beleza? Então vamos lá, vamos seguir em frente, né? Temos aí mais um exercício, né? O teor de vitamina C em uma determinada bebida de soja com sabor morango foi determinado como sendo de 30 miligramas em uma porção de 200 ml. Dada a massa molar da vitamina C, né, que é 176 gramas por mol, qual a sua concentração em mol por litro nessa bebida? Vamos lá, né? Vamos lá. Então, temos lá 30 miligramas, eu tenho em 200 ml, né? Aí eu transformo isso em grama e isso aqui em litros, né? Então, eu tenho 0,03 grama em 0,2 litros. Então, a concentração é sempre dada em 1 litro.
Então, em 1 litro, a quantidade de massa, né, de vitamina C vai ser 0,15 gramas. Né? Ou, fazendo o cálculo em mol aqui, né, 1 mol é 176 gramas, 0,15 é X. Então, vai ser 0,00085 mol por litro. Tranquilo, né? Muito tranquilo. Beleza. Então, tá bom, pessoal. Dúvidas, ClaSap, Plural Maestro, né? E agora a gente vai ter condição, né, de ter as aulas síncronas, né? É o nome que tá sendo dado, né, para essas aulas ao vivo. Então, nós vamos ter agora essa oportunidade também. A aula síncrona, ela é totalmente diferente da live. Né? No fim, as lives, a gente acabava falando de muita coisa. E agora não, agora eu vou, né, ter que me concentrar numa aula. Vou ter que escolher uma aula, um tema, né, dentro do nosso contexto, dentro da nossa ementa, e dar uma aula ao vivo. Isso vai ser marcado, né, vocês já devem ter recebido os horários, tudo certinho, e aí a gente vai ter essa oportunidade. Né? Ou, além disso, pelo quimica.gelufebu@gmail.com. Não esqueçam, né, de fazer as aulas, né, no nosso caso aqui foram 2 hoje, né, da aula 32 e da aula 34, fazer as atividades mínimas, né, para poder fazer uma avaliação aí da performance de vocês. Ou seja, na verdade, fazer uma avaliação para a gente saber se realmente a gente está no caminho certo. Beleza? Então tá bom, pessoal. Então aqui, ó, o que eu queria colocar para vocês é o seguinte. Na verdade, essa aula essa que eu estou terminando agora, eu vou colocar ela lá no YouTube, normal, vou postar no Plural, normal. E vocês vão ver ela primeiro, né, do que na aula síncrona. Né? Então, o nosso modelo daqui para frente vai ser mais ou menos esse. Né? Nós vamos ter uma aula ao vivo e uma videoaula normal postada no dia a dia normal. Beleza? Então, o que eu queria colocar para vocês é o seguinte, pessoal. A gente sabe que todo mundo, com certeza, está desmotivado, está um pouco cansado. Tem alunos que acham que agora quintuplicou, né, o volume de coisas para fazer e está em casa, aquele tédio, né, aquela coisa. Não, pessoal, tem que buscar a motivação. Né? Vocês têm que tirar a motivação de algum lugar. Então, eu queria chamar a atenção para vocês de uma coisa. Né? Eu vou pegar uma pequena frase, uma frase muito simples, só para a gente encerrar essa aula, mas eu queria que vocês pensassem, né? Porque vocês refletissem. Né? Vocês já não são tão mais crianças, né? Vocês já praticamente já são pós-adolescentes, né? Estão terminando a adolescência, então tem um pouquinho mais de compreensão e vão entender perfeitamente o que eu vou dizer. O que eu queria colocar para vocês é uma pequena frase, né? Que é: a vida, pessoal, ela tem que continuar. Né? Ela independente de você querer ou não, ela continua, ela não para. Né? Cai um asteroide no nosso planeta e a vida, ela consegue contornar esse problemão, né? E consegue
da sequência, a continuidade da vida. Não exatamente, né, como era antes, né? Se nós formos olhar esses exemplos, antes do asteroide eu tinha dinossauro. Pós-asteroide eu não tinha mais dinossauro, né? Que saudade dos dinossauros. Mas é a vida, né? Essa é a regra do jogo. E a gente tem que ter o quê? Sabedoria. A gente tem que ter discernimento. A gente tem que ter humildade para entender esses processos da vida, né? Nós queríamos uma pandemia da forma como está? Não, tenho certeza que ninguém queria, né? Mas estamos sujeitos a ela? Sim, estamos, né? Somos seres vivos, né? Somos seres que estamos em constante mutação, né? Estamos nos adaptando, estamos sempre buscando, né, uma forma legal de poder sobreviver, né, de dar continuidade. Então é isso, pessoal. Eu queria chamar essa atenção para você, né? A vida, ela vai continuar independente se você sair ou não sair debaixo desse cobertor, né? Se você não estiver motivado, ela vai continuar. E se ela continuar e você não continuar com ela, você vai ficar para trás. E aí você, depois, lá na frente, você vai perceber que talvez você tenha se desmotivado demais, né? Que talvez você tenha se deixado levar pela onda da desmotivação, o que não é muito legal, né? Então, pessoal, amanhã, depois, né, quando tiver essas aulas, participem, né? Participem, porque vai ser uma oportunidade de nós estarmos, não exatamente como a aula presencial, né? Mas vai ser quase presencial, né? Você vai poder perguntar, você vai poder se manifestar, né? Você vai poder contar alguma coisa referente à aula, né? Você vai poder interagir. Nós vamos ter uma hora inteirinha para fazer isso. Então não perca essa oportunidade, né? Isso não vai acontecer só comigo, isso vai acontecer com todos os professores. Então não perca essa oportunidade. Ah, professor, mas eu posso assistir essa aula depois? Poder pode, né? Mas não vai ter mais a mesma graça, né, de que se você tivesse participado dela no momento que ela está sendo dada, né? Então, pessoal, pense nisso, tá? Não se deixe abater, busque motivação, né? Tudo isso vai passar, a vida vai continuar, independente se eu querer ou não, entendeu? Então, o que eu espero, né, que vocês façam? Que saiam aí debaixo desse cobertor, né? Que levante a cabeça, olha para frente, né? Olha, agora vai vir aí uma nova situação, a aula síncrona. Opa, quer dizer que isso já é o caminho de retorno lá para a nossa sala de aula. Entenderam, pessoal? Então pensa assim, né? Pensa que isso vai ser uma grande oportunidade da gente ter aquela sensação de que nós estamos dentro da sala de aula. Beleza? Então, contando com vocês, hein? Vou cobrar, hein? Quero todo mundo na minha aula síncrona, tá bom? Um grande abraço para todos, tá? Fiquem com Deus, tá?
se motivem, né? Vamos levantar, vamos colocar uma roupa bonita, pentear o cabelo, né? Passar um negocinho no olho para ficar bonita, né? Os meninos aí, todo mundo pentear cabelo, pôr uma roupa bonita, né? Olhar para frente e olhar tudo com otimismo, né? Pelo lado positivo. Beleza? Beijão no coração de todo mundo, tá? E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal.